vamos falar aí, deglutição. A deglutição, é assim, os distúrbios de deglutição são chamados como disfagia, né? O que é disfagia? O engasgo, a dificuldade de engolir? A disfagia, ela é grande, tá? Ela pode ser desde uma alteração, na verdade, que faz com que o alimento não vá para o lugar correto. Então, o alimento ele deve sair da boca, passar pela faringe e entrar no esôfago até chegar no intestino. Isso, passar pelo estômago e intestino. E seguir. Então, esse é o caminho normal de fluxo da alimentação. Ou da saliva, ou do engolir a água. Esse é o caminho. E alguns pacientes, por uma alteração, seja motora, de velocidade, todas essas alterações que o Parkinson tem, esse alimento ele vai para o tubo errado, que a gente chama, né? Que é entrar na via aérea, que é a laringe. E isso pode gerar riscos de ter uma pneumonia, de ter um quadro pulmonar, uma doença pulmonar. Além disso, a gente fica muito nessa coisa de entrar ou não entrar na via aérea, é um ponto da disfagia. Mas a disfagia também leva a outras alterações, como, por exemplo, alimento que fica retido na boca, ou alimento que fica retido na garganta. Eu sinto alimento parado na garganta, eu sinto medicação parada na garganta, isso é disfagia. E isso, depois de um tempo, pode ou não ir para a via errada. Mas só de ficar parado ali já é perigoso. Já é uma alteração, né? E é perigoso. Então, é maior do que só entrar ou não entrar alimento. E além disso, se esse paciente ele começa a ter alimento parado, ele começa a dar uma engasgadinha, não necessariamente chegou no pulmão. Às vezes pode chegar só até a prega vocal e ele mandar embora, com uma tosse, por exemplo. Já é considerado disfagia, mas pode gerar riscos de desnutrição e desidratação. E desnutrição e desidratação reduzem nível de alerta, reduzem a tensão, aí começam as outras consequências. Reduz massa muscular, que Exato. ele tanto precisa. Né? Agora, de imediato, o idoso que já se hidrata pouco, começa a ter desidratação porque não toma água, porque a água engasga, então ele toma menos, porque ele tem medo de engasgar. É até uma queixa de um paciente meu, atual, que ele fala, eu tomo menos porque eu começo a engasgar, então eu prefiro nem tomar água. Então ele tem chance de desidratar, de rebaixar o nível de alerta, de consciência, comer numa condição dessa, vai engasgar mais. Então, a disfagia é um distúrbio de deglutição que gera riscos de aspiração, quer dizer, entrada de alimento na via aérea, desnutrição e desidratação. Esse é o conceito, tá? Os sintomas são a tosse, engasgo ou pigarro durante a refeição, ou com água ou com saliva, que algumas pessoas falam, eu engasgo com ar. Não é que engasga com ar, às vezes tem saliva ali parada e ele engasga com aquela saliva. Né? Ele estava quietinho e de repente engasga. Então essa é uma situação. E as pessoas a gente tem que fazer essas 3 perguntas, porque as pessoas diferenciam pigarro durante a refeição, o tempo todo pigarreando na refeição. Mas isso é normal porque ele é velhinho, né? Não é normal pigarrear o tempo todo na refeição. Tossir, que é um outro sintoma, que aí, tosse não, só tem um pigarrinho. Tudo, para mim, como fonoaudiólogo, especialista, é um problema. E o engasgo, que eles chamam, que é o sufocamento. Sufocar com a comida. Então, é importante perguntar as 3 coisas. Aí é uma situação perigosa. Senão a gente não capta. Se a gente não faz essas 3 perguntas, tosse, pigarro ou engasgo durante as refeições ou a hora de tomar líquidos, tá? E um outro, só complementando, e um quarto sintoma, que é igualmente importante a todos, além disso tudo, importante perguntar, enquanto estiver comendo, fica tendo coriza, querer espirrar, tendo coriza, porque a comida pode ir para o lugar errado, para baixo, mas para cima também, para as fossas nasais. Né? E se for errado para as fossas nasais, a chance de ir errado para baixo também é grande. A grande questão disso, que eu até ia complementar isso também, ainda bem que você lembrou, que eu estava passando batido, que quando o paciente tem muita coriza durante a refeição, é porque o véu palatino, que é aquela campainha que a gente vê lá no fundo da boca, né? O véu palatino não está funcionando direito. E um dos sintomas na voz é a fala que é mais nasalizada. Assim, né? Que sai pelo nariz um pouquinho. Então, isso é um sintoma de que pode o véu não estar funcionando. Que nem a minha fala, né? Não, a sua não é assim. Mas pode acontecer em culturas diferentes, pode acontecer aqui dentro do Brasil, no Nordeste, gente vê muito o carioca fala mais nasal, né? É muito semelhante àquele pessoal que tem lábio leporino, né? Que aquele é um pouco diferente, mas é isso, mas sair a voz pelo nariz. Anasalada, que fica uma voz mais anasalada. Isso. Então isso já é um sintoma que o véu não funciona bem. E na deglutição, o véu serve para separar a cavidade oral da nasal. Então, se começa a escorrer, essa é a reação que o nariz tem.
qualquer coisa que entrar no nariz que não seja o ar, ele vai ter espirro. É como se fosse um É um estímulo reflexo. alérgico. É um né? reflexo. É um reflexo Tem alguma coisa nasal, errada aqui. tá? Aí, Ela é dada pelo quinto par craniano e ele faz com que o nariz comece a produzir coriza ou espirro. Então, significa que o alimento, ele subiu, entrou no nariz, ele fala, mas não sai comida pelo meu nariz. Não necessariamente sai. Isso acontece em raros casos. Normalmente de cirurgias, né? De alguma alteração mais física mesmo. Pode ser microsubidas. Dá uma micro subida, já estimulou o quinto par craniano, e aí já começa a dar resposta. E por ação da gravidade, a comida cai. Porque o paciente está sentadinho, ela subiu e ela vai cair por ação da gravidade. O que acontece? Ele despressuriza. A deglutição, ela tem muito... ela precisa de pressurização, tá? De força para ir descendo. E aí o que acontece? Como despressuriza, porque passou ar para cima, para no primeiro lugar que a comida estava passando, que é aqui em cima, na região alta do pescoço. Então, quando o paciente tem esse tipo de situação, que tem coriza, você fala, você sente o alimento parado na garganta? Sinto aqui em cima, ó. Então, já tem uma questão aí. Agora, o que é importante? Muitos pacientes com Parkinson, eu fiz um trabalho na Santa Casa uma vez, em que 50% dos pacientes com doença de Parkinson têm alimento parado na garganta e não percebem. alta Então, essa isso é uma coisa importante. porcentagem. Então, é sempre bom a gente pedir um exame otorrinolaringológico para ver, não só a voz, né, com a condição da laringe, mas também observar a deglutição, porque isso só vai aparecer lá. Coisas paradas não fazem barulho. Então, não adianta eu colocar um estetoscópio na garganta e falar, não tem alimento. Não vai fazer barulho, tá parado. Não tem barulho para se ouvir. Se o paciente não traz a queixa, você passa batido naquilo. Aí um dia o paciente fala, nossa, tu fui internado com pneumonia. Da onde? Explica pro pessoal por que pode dar pneumonia. A pneumonia é assim, o alimento ele tá passando, em vez dele ir lá para o lugar certo, por algum motivo ocorre alguma alteração, tem que ser específico, cada paciente tem um motivo pelo qual isso acontece, o alimento ele entra na laringe, que é o tubo da frente. Então, o tubo de trás é o tubo da alimentação, o da frente é o tubo respiratório. E aí, a comida cai nesse tubo respiratório, que é o tubo da frente, e ele pode entrar no pulmão. Ele vai descendo devagarzinho, e às vezes não é uma quantidade grande. Mas Outra coisa. Mas é um pouquinho todo dia. Infectado. Um pouquinho todo Tem dia. bactéria ali do alimento, tem bactéria da boca, saliva, da saliva, da boca. e acaba infectando porque fica lá. Às vezes infecta a médio ou a longo prazo, depende muito da condição clínica do paciente. Pacientes mais clinicamente piores, né, às vezes de imunidade, um fator de imunidade, por exemplo, ele vai ter uma pneumonia mais precoce, enquanto outros não, demoram anos para ter uma pneumonia. Mas é importante detectar para não ter, né? Que essas pneumonias podem elas ter vão... um desfecho grave, né? porque elas vão fazendo cicatrizações do pulmão, então não é a primeira, não é a segunda tal, mas elas vão fazendo uma fibrose, né, pulmonar, uma perdendo região... pulmão aos Perdendo o poucos. pulmão aos poucos. Não, fora que são pacientes idosos. Idosos, isso que eu ia com falar imunidade também. ruim, pode ter sepsis e morrer, E né? aí, por exemplo, se ele está desnutrido ou está desidratado, você já tem uma condição clínica pior. Uma pneumonia pode ser fatal. Então, é importante sempre ter essa atenção. Ele já vem num crescente de não comer direito, de não beber água direito. E às vezes o Parkinson vai aparecer lá na frente, 90 e tantos anos, né? Que vai se manifestar ali, ou com 80 anos. E com 90 ele vai estar ruim, por exemplo, 95. Já é um paciente que não pode ter uma pneumonia, né? Porque ele já tem uma idade avançada. Fora então... que as medicações são via oral, né? Você dá remédio, ele não desce, né? Pode não descer, pode entrar no lugar errado, pode engasgar, porque muitas vezes o engasgo nem é o remédio em si. O remédio, às vezes, se ele é muito seco, ele para. O Prolopa, às vezes, que é aquele achurado, que você corta ele vai aquela pontinha, às vezes para, ele é mais seco. E o paciente não tem efeito da medicação, não é porque a medicação está perdendo efeito. É porque não desce. Exato. Não então, vai para onde tem que ir para ser absorvido. Ou ele fica lá, derretendo lá em cima. Então, assim, a absorção não é boa, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E muitas vezes o problema não é só a medicação. É tomar água com a medicação. Porque às vezes ele engasga com a água, não foi nem com medicação. Né? E aí acha que o engasgo foi pela medicação, às vezes foi pela água. E você achou uma porcentagem alta, 50% dos pacientes com Parkinson com coisa parada na garganta. Parada na garganta, que a gente só vai saber através de um exame. Então, é sempre importante ter essa atenção. Clinicamente, o que a gente percebe que o alimento está parado? O paciente engole 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Quer dizer, uma porção pequena de uns 10 ml de um iogurte, você toma em 2 deglutições, acabou. Né? Um pedaço de carne, você vai fazer 3 deglutições? Se fosse muito grande, 4. Agora, a paciente engole 8, 9 vezes, tem uma coisa errada.
né? Então já significa que está ali parado. Ele está percebendo de alguma forma, às vezes ele nem te responde o que ele percebe, mas você vê que ele engole muitas vezes uma única colherada. Então, e às vezes a comida está lá, já faz tempo, e acaba acostumando lá e acaba não mais sentindo que a comida está lá. Desensibiliza a região. E a sensibilização da laringe é nosso sistema de alarme. É um alarme. Até então, tossir é alarme. Quando o paciente tosse, eu agradeço que ele tosse, porque ele está com até que tem sintomatologia. Vai lá, vai aspirando cronicamente, não tosse. E são esses os piores casos. Eles são, porque eles perderam o alarme, né? Isso. Eles perderam o reflexo de expulsar comida da via respiratória. E esses são os mais graves. Por isso que, independentemente se o paciente tem tosse ou não, quando começa a ter pneumonia de repetição, nós temos que investigar a alteração da deglutição. Nós temos que pedir um vídeo, por exemplo. Vamos chegar antes. Vamos chegar antes. Vou te perguntar, se um paciente ele tem uma queixa de pigarro, tosse, engasgo ou coriza na hora que come, merece uma avaliação fonoaudiológica. Merece. Precoce. Precoce. Tem que ser precoce. Você não vai esperar um paciente ter pneumonia ou um paciente ter uma infecção grave para poder fazer às vezes ele chega para a gente nessa condição, né? Nessa condição. Aí você já perdeu muito tempo, né? Claro, sem esquecer dos nossos colegas otorrinos também. Sim. Nós queremos dizer otorrino e fono. Isso.